Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Jesus, ele está no Sermão do Monte, trazendo essa palavra, e ele olha para os discípulos e ele diz: vocês são o sal dessa terra. Ele diz: vocês são a luz desse mundo. Aqui encontramos a receita de como conquistar a nossa cidade para Deus. Aqui encontramos as características que precisamos ter para conquistarmos essa cidade. Estamos muito preocupados em conquistar o país. Estamos preocupados em conquistar o mundo. Mas na realidade, tudo começa com a nossa cidade. Precisamos conquistar a nossa cidade. Estamos sendo influentes em Vila Velha. Quando Jesus dá a palavra e ele diz: vocês são o sal da terra. Jesus está dizendo: vocês são o padrão de Vila Velha. Não ouvi nenhum amém, vou repetir. Jesus diz: vocês são o padrão de Vila Velha. Quem olhar para você vai saber quem você é. Você é o padrão de Vila Velha. Você é o equilíbrio dessa cidade. Quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo, ele está dizendo, quando ele fala do sal, ele diz sobre padrão, ele diz sobre equilíbrio. Mas quando ele fala: vocês são a luz do mundo, ele está dizendo: vocês são o foco dessa cidade. Quando nós somos o foco, está todo mundo olhando para a gente. Quando nós somos aquela luz que brilha, está todo mundo olhando para mim e para você. Quando nós somos foco, Satanás quer destruir a nossa vida. Ele ataca, ele vem ferozmente. Mas Jesus diz: vocês são a luz do mundo, vocês são foco, vocês são referência nessa cidade. Nós somos referência na cidade de Vila Velha, meu irmão. Você precisa entender isso. Por que, pastor, eu sou referência? Porque não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não pode pegar uma luz e colocar debaixo do velador. A luz, ela é para clarear. Você é a luz dessa cidade. Aonde você passa, as trevas vai dissipando. Aonde você passa, a luz de Deus vai entrando. Aonde você entra, vai haver mudança, porque você é luz. Você é padrão, você é sal, você é tempero dessa terra. Agora Jesus, ele traz a expressão dizendo: se o sal se tornar insípido, ou seja, se o sal estragar, não serve para mais nada. Só pergunta ao seu irmão: pelo amor de Deus, você ainda está bom, irmão? Pastor, como eu sei que eu estou bom? Quando nós continuamos a ser o que Deus nos chamou para ser. Quando nós continuamos sendo padrão para essa cidade. Quando nós continuamos sendo equilíbrio para essa cidade. Quando nós continuamos sendo foco dessa cidade. Quando nós continuamos sendo referência para essa cidade. Nós ainda continuamos os mesmos. Ele está dizendo que nós não possamos passar desapercebidos. Todo mundo tem que passar e olhar para você e dizer: aquele ali é grande, aquele ali serve a Deus.
Por quê? Porque você é luz, porque você é equilíbrio. Onde você chega, todos saberão que você chegou. Não pela arrogância, não pela prepotência, não. Porque você é luz, você trouxe claridade. Isso é ser sal, isso é ser luz, isso é ser relevante. Agora olha, Mateus capítulo 16, versículo 16. Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro. E ele pergunta: quem os homens estão dizendo que eu sou? Aí alguém diz: olha, tu és isso, tu és aquilo, o profeta, Jeremias, mas não sei quem, uma miscelânea terrível. Aí Jesus pergunta: e tu, Simão Pedro? Simão Pedro respondeu, versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Presta atenção, Jesus aqui está usando o formato do padrão das cidades antigas. Ele está usando esse formato para relatar a realidade espiritual. As cidades antigas eram muralhas e seus portões eram de ferro, ou seus portões eram de madeiras, tinham ferrolhos de bronze. Ninguém entrava na cidade, ninguém saía sem a autorização do governo. Jesus agora está tomando o padrão das cidades antigas para dizer que Satanás murou, cercou pessoas, escravizou vidas. Jesus está dizendo: mas eu estou estabelecendo, aonde ele cercou, aonde ele prendeu vidas, eu estou estabelecendo a minha igreja. Ele diz: eu estou estabelecendo a minha igreja, porque a minha igreja é luz e é sal, a minha igreja é foco, a minha igreja é referência, a minha igreja é relevante, a minha igreja vai fazer a diferença. A minha igreja não é apenas para fazer um ajuntamento de pessoas, a minha igreja é para fazer uma diferença em Vila Velha, para destronar o trono de Satanás imposto nessa cidade. Exatamente onde há o ninho de Satanás, Jesus está dizendo: plantei a minha igreja. O apóstolo Paulo escreve e ele diz: nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, nossa luta não é contra governo, nossa luta não, nossa luta é contra principados e potestades das regiões celestiais. Se Deus abrisse os teus olhos espirituais e pudesse permitir você ver o quanto de demônios estão querendo nessa hora destruir a nossa vida aqui dentro, você ficaria horrorizado. Mas se Ele abrisse os teus olhos e permitisse você ver, Ele iria permitir você ver o quanto que existe de anjos pelejando e guerreando para que isso aconteça. Satanás tenta, Satanás vem, mas existe um que põe o pé na frente e diz: aqui não, Satanás, porque essa é a minha igreja, eu comprei a minha igreja, ela é lavada no meu sangue. Agora há uma guerra no mundo espiritual. Para que essa guerra no mundo espiritual? Para eu e você fazer o que os anjos queriam fazer e Deus não permitiu que eles fizessem. Nós precisamos entender isso. Deus estabeleceu os anjos para guerrear no mundo espiritual, para nos dar o direito de dizer assim: ó, estamos limpando a área, está tudo limpo, vem, pode vir, estamos na frente, estamos limpando, agora vem anunciando a palavra, vem falando de Jesus, vem anunciando o evangelho, vem ganhando almas, vem trazendo vidas, batizando, discipulando, erguendo, colocando de pé, vem fazendo isso. Isso é o meu e o seu papel, irmão. Jesus está dizendo que as muralhas tomaram posse, mas a igreja está dentro para fazer uma diferença. As portas do inferno não prevalecerão.
Jesus está falando aqui de uma igreja ativa. Jesus está falando aqui de uma igreja viva. Pergunto, quantos são vivos aqui? Satanás não resiste a uma igreja pelo poder do Evangelho. Significa dizer que temos responsabilidades seríssimas com a cidade onde estamos. Eu sei que existem pessoas aqui de todos os lugares. Existe carioca, existe mineiro, existe paulista, existe baiano, tem de tudo enquanto é lado. Você não veio para essa cidade à toa. Você veio para essa cidade porque Deus conta com você para ganhar vidas para Ele. A minha pergunta é: o que estamos fazendo? Como ganhamos para Cristo? Se está assim, significa dizer que temos responsabilidade. Não estamos aqui para ser políticos. Não estamos aqui para envolver com política. A igreja está aqui para anunciar palavra, evangelho, Jesus Cristo. Não estamos aqui para apenas os sociais. Não, tudo isso faz parte. Precisamos sim, mas igreja, evangelho não é filosofia. Evangelho é modo de comportamento. Não é filosófico, é modo de comportamento. O apóstolo Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Há uma mudança de vida. Evangelho é transformação. Bíblia, palavra, esse livro é o código de lei da nossa Constituição cristã. Se você quiser ir morar, o Felipe morou muitos anos fora do país. Para ele morar no Canadá, ele tinha que conhecer os códigos de lei do Canadá. Ele tinha que saber, irmão, para morar no Brasil você tem que saber o código de leis que existe nesse país. Mesmo que somos brasileiros, temos que conhecer as regras que existem nessa nação. Para dirigirmos, temos que conhecer o código de trânsito. Nós temos que conhecer os códigos dessa cidade para a gente poder viver. Mas nós estamos esquecendo que eu e você não somos dessa terra. Estamos esquecendo que nós não somos desse mundo. Jesus disse: olha, vocês não são daqui, vocês são cidadão do céu. E para morar no céu, meu irmão, tem que conhecer o código da mansão celestial, a palavra, a Bíblia. Para morar no céu tem que esmiuçar a palavra. O que é que a Bíblia está dizendo que eu posso ser? Eu posso ser porque ela está dizendo que eu sou. Se a Bíblia não diz que eu não posso, então eu não posso, ponto e acabou. Mas nós estamos num evangelho filosófico, num evangelho de filosofia. Não, isso aí é o nosso jeitinho. Mas Deus vai pedir conta para a nossa vida naquele dia. E Ele vai dizer: aonde está a filosofia? Eu não ensinei filosofia, eu mandei ensinar evangelho. Evangelho é mudança de vida, gente. Evangelho é transformação. Se estamos dia após dia vindo dentro da igreja, se estamos sentando nessas cadeiras e não há mudança na nossa vida, estamos, desculpa a expressão, estamos perdendo o tempo de vir aqui. Podemos fechar as portas e ir embora. Se não há mudança na minha vida, se não há mudança na sua vida, desistimos desse evangelho, desistimos dessa pregação. Nós precisamos entender que a Bíblia é a regra, e ninguém questiona com o policial se ele está com a carteira vencida quando ele para na blitz. Tem alguns que tentam subornar e é preso. Mas quando a Bíblia diz não, a gente quer achar as nossas desculpas. Para conquistarmos essa cidade para Deus, nós precisamos primeiro entender quem somos. Nós somos cidadão do céu, alguém que vai morar lá. E a pergunta é: o que estamos fazendo para Deus ser conhecido nessa cidade?
o que estamos fazendo para Deus ser conhecido em Vila Velha? Quais as atitudes que estamos tendo? O que tem sido relevante nessa cidade? Por que que as pessoas vêm a essa cidade? Quais os pontos turísticos dessa cidade? Essa cidade tem pontos turísticos maravilhosos, sim, mas essa cidade poderia pessoas visitar os pontos turísticos, sim, mas elas teriam que ter a consciência, visitar o ponto turístico, mas lá existe um povo que está fazendo uma diferença, lá existem igrejas, e eu vou para lá e eu vou cultuar a Deus junto com eles. Escuta o que diz Atos capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Paulo passa por essas cidades. Quando ele chega em Tessalônica, ele vai diretamente para a sinagoga, porque era o costume dele. Te faço uma pergunta: o nosso costume está sendo ir aonde, irmão? Se o nosso costume está sendo sair da igreja, significa que nós não vamos conquistar essa cidade nunca. Paulo discutiu, e ele discutiu sobre a palavra. Ele escreve aos Hebreus e ele diz: não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Se nós não estamos fazendo como Paulo, nós não vamos conquistar essa cidade. Agora preste atenção, que o texto continua, e o texto continua dizendo que alguns homens se levantaram e fizeram um alvoroço dentro de Tessalônica. Eles foram à casa de um homem chamado Jason e pegou ele, porque não acharam Paulo e os homens. E ele pega eles, traz para fora, e olha o versículo 6. Contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Olha a expressão da fúria do inimigo contra alguém que estava anunciando o evangelho. O texto diz: eles pegaram, trouxeram para fora, e aí levaram e disseram assim: ó, a gente tem ficado sabendo que esses homens, quem eram esses homens? Paulo, Silas, Timóteo. Ele diz: esses homens têm alvoroçado o mundo. Eles estavam pensando que o alvoroço era bagunça. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que eles entram dentro das casas, destrói monumentos. Eles pensam que isso era o alvoroço. O povo está pensando ao contrário daquilo que é a realidade. Mas a Bíblia diz que eles tinham causado o que, irmãos? Alvoroço. Gente, aonde a igreja chegar, ela tem que causar alvoroço. Aonde a igreja chegar, ela tem que causar espanto. Aonde a igreja chegar, ela tem que fazer alguma coisa. Eu e você precisamos estar atento a isso. Agora a minha pergunta: qual alvoroço nós estamos causando? Para causar esse alvoroço, precisamos conhecer a nossa missão. Precisamos conhecer o que nós temos que realizar. E eu quero deixar mais alguns 2 pontos rapidinho para você. Eu preciso entender que o mundo espiritual é territorial. Você precisa entender que o mundo espiritual é territorial. Nesse texto é bem claro o poder de influência da igreja. Falando da missão da igreja, que tem o poder. O mundo espiritual é territorial. Satanás tem poder. Ele atua no mundo espiritual territorialmente. Ele é considerado por Jesus o
príncipe deste século. Satanás não é um bichinho que a gente chuta e pronto e acabou. Satanás tem poder e ele destrói quem ignora o seu poder. Nós precisamos entender que quanto maior o crescimento, maior vai ser as pancadas. Vou perguntar e não responde, pelo amor de Deus. Está disposto a tomar pancada, irmão? Se não estás, não procure crescimento. Continue a vidinha medíocre. Continue a vidinha normal. Quanto maior o projeto, maior é o levante de Satanás contra a nossa vida. Deus quer nos usar para conquistar essa cidade. Se quisermos conquistar essa cidade para Deus, precisamos entender alguns passos. Primeiro passo, eu preciso ser conquistado por Deus. Se eu não for conquistado por Deus, jamais eu vou conquistar alguma coisa. Jamais conquistaremos a nossa cidade se não formos conquistados pelo Pai. Não podemos ter reservas em nossas vidas. Mas na realidade estamos cheios de reservas. E não deixamos Deus mexer nessas reservas. É como nós vamos apresentar a nossa casa para alguém. Apresentamos tudo, mostramos tudo. E de repente, não, esse quartinho aqui, isso aqui não é nada. Isso aqui é um quartinho de bagunça. Às vezes na nossa alma, no nosso coração, nós estamos assim. Não deixamos Deus mexer lá onde precisa mexer. Deus só pode fazer o que o Senhor quiser, menos isso. Agora escute o que diz João capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato a hora chegou. Quantos creem que a hora chegou? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora nós precisamos entender o que é adorar em espírito e o que é adorar em verdade. O que é adorar em espírito? Adorar em espírito é uma adoração espontânea. Eu não adoro porque alguém está puxando uma adoração. Porque quem está puxando apenas um cântico. Eu adoro em espírito. Eu sou espontâneo. Se tiver que levantar as mãos, eu levanto. Se tiver que ajoelhar, eu ajoelho. Se tiver que deitar, eu deito. Se tiver que correr, eu corro. Adoração espontânea. Adoração em espírito. Não podemos nos importar com quem está do lado. Se eu me importo com quem está do lado, não há uma adoração em espírito. O que vão pensar de mim se eu fizer? Agora, o que é uma adoração em verdade? Porque às vezes nós estamos adorando, mas não estamos adorando nem em espírito e nem em verdade. Mas estamos adorando. Deus recebe? Recebe. Mas qual que é o tipo de adoração que Ele procura? O que adora em espírito e em verdade. Adoração em verdade. Não haverá adoração verdadeira em nosso ser, enquanto na nossa vida houver mentiras. Enquanto na nossa vida não houver verdade. Enquanto houver pontos sombrios na nossa vida, não haverá adoração verdadeira. Precisamos entregar a Jesus totalmente o nosso coração. Deus chama Ezequiel e ele diz: Ezequiel, eu quero uma adoração sua em espírito e em verdade. Deus chama ele e coloca ele dentro do rio e diz: entra. Ele entrou. Quando ele entra, as águas estavam dando nos tornozelos. Deus disse para ele: você pode andar? Ele disse: eu posso caminhar, Deus. Deus disse: então entra mais 1000 côvados. Ele entra mais 1000 côvados. As águas davam nos joelhos. E Deus disse: você pode caminhar, Ezequiel? Ele disse: Senhor, eu ainda posso caminhar com as águas nos joelhos. Deus disse: entra mais um pouco, mais 1000. E ele entra mais 1000 e as águas deu nos lombos.
Os historiadores dizem que na cultura judaica, a força do homem estava nos seus lombos. Por isso, quando dominava o homem nos lombos, ele perdia a força. Deus estava dizendo: entra até onde é a tua força. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você hoje? Entra comigo até onde é a tua força. Vem comigo até onde você pode fazer. Deus, mas eu não posso fazer mais nada. A Bíblia diz que quando Deus perguntou: você pode andar, Ezequiel? Ele disse: Senhor, só se eu nadar, não tem mais jeito. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio, o pegou pela mão, o levou e o trouxe de volta. Não pode haver reservas na nossa vida. Precisamos estar interligados com Deus. Se você quer conquistar, se nós queremos conquistar Vila Velha, deixa Deus conquistar a gente primeiro. Me desculpe, irmão, mas existem muitos que estão sentados aqui e ainda Deus não tem você por completo. E Deus essa noite está dizendo: eu quero você por completo. Eu não quero você pela metade. Eu quero você por completo. Deus está te dizendo hoje: deixa eu pegar você e trazer você e completar tudo aquilo que eu preciso completar na tua vida. Em segundo lugar, para eu conquistar essa cidade para Deus, nós precisamos desenvolver uma amizade com Deus. Olha para o teu vizinho e fala assim: você precisa desenvolver uma amizade com Deus. Porque desenvolver amizade com Deus é através de investimentos que nós fazemos com Ele. Desenvolvemos amizade com Ele através de investimentos. Deus quer relacionar com você, irmão. Deus quer relacionar comigo. Êxodo capítulo 33, versículo 11, o Senhor disse assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deus está dizendo: eu falo com Moisés face a face, como falo com meu amigo. Agora preste atenção. Em Números capítulo 12, Arão e Miriam levantam uma contenda contra Moisés. E a Bíblia diz que Arão e Miriam contenda com ele com algo pessoal, decisão pessoal que ele havia tomado. Números capítulo 12, versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? Perguntaram. Também não tem falado ele através de nós? O Senhor ouviu isso. Miriam e Arão olham um para o outro e para o povo e dizem: olha, será que Deus só fala com Moisés? Por que ele não tem falado com a gente não? Quem era Miriam? Profetisa. Quem era Arão? Sacerdote. Eles tinham uma posição dentro do tabernáculo. Eles tinham um posicionamento, algo a realizar. Deus ouviu e Deus tirou. Deus diz assim, versículo 6: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês houver um profeta. Deus estava dizendo logo de cara: Miriam, estou tirando você do cargo de profetisa. Quando houver profeta, se eu quiser falar a ele, eu lhe dou um sonho para ele interpretar. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a minha forma, a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo Moisés? A questão está em desenvolver a amizade com Deus. Moisés tinha amizade com Deus, Deus o defendeu. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele manda os dois anjos vão. E quando os dois anjos estão indo, olha Gênesis capítulo 18, versículo 17. O Senhor disse assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer?
Deus já tinha enviado os anjos. Agora, vai e destrói. Aí Deus diz: esconderei de Abraão o que eu tenho para fazer? Não posso esconder do meu amigo. O que eu estou para realizar, eu não posso esconder daquele que é o meu amigo. Ei, irmão, se você se tornar amigo de Deus, Deus vai revelar a você o que Ele vai fazer nessa cidade. Deus diz: Abraão, vou destruir a cidade. Você conhece a história. Abraão questiona com Deus. Abraão diz: Senhor, não destrói não, se tiver 5. Ele parou no 5 porque não tinha mais ninguém. Se Abraão disse: Senhor, se tiver 1, o Senhor não destrói. Talvez Deus não tinha destruído, mas ele parou no 5. Deus disse: não posso esconder de Abraão. Deus tinha um relacionamento com Enoque, amigo, íntimo, tão íntimo que Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz: Enoque andou com Deus. Ah, irmão, quem sabe a nova história do Evangelho vai estar escrevendo hoje. O Anderson andou com Deus, o Mateus andou com Deus, o Antônio andou com Deus, a Ana andou com Deus. Irmão, Deus está querendo que a gente tenha amizade e relacionamento com Ele. Desenvolva amizade com Deus. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus para si o arrebatou. Quando você é amigo de Deus, tudo está em caos, você está em paz. Quando você tem uma amizade com Deus, seja através do culto, seja através do GC, seja através da casa de paz, seja através de curso, seja através do que for, você está ganhando a sua cidade para Ele. Uma das maiores tragédias do cristianismo moderno é que existe técnicos do Evangelho. Nós estamos técnicos demais, sem experiência com Deus, sem experiência com o Pai. O que Deus tem falado acerca de nós, o que Deus tem falado a nosso respeito. Em último lugar, derruba as muralhas que você construiu. Se queremos conquistar a nossa cidade, precisamos derrubar as muralhas que temos construído. Na Coreia do Sul existe a maior igreja do mundo. O pastor de lá é o pastor chamado David Ang-Shu. Em um dos seus livros ele escreve e ele diz que um dia ele estava orando. E ele orava intensamente a Deus, todos os dias. E o que mais ele queria era que as duas Coreias se unissem. E ele dizia: eu quero, Deus, que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se tornem uma só Coreia. Ele disse que quando as Alemanhas se unificaram, seu coração ardia e ele começou a orar e dizer: Senhor, faz a mesma coisa na Coreia. E ele está orando, e ele está orando, e ele está orando, quando um dia Deus resolve respondê-lo. E ele escreve no livro dizendo que Deus disse assim para ele: como você é ousado. E ele se enche. E ele diz: que bênção, Deus está me chamando de ousado. Aí Deus diz: você é ousado. Como você quer que eu uno dois povos, se você não é unido com a tua família? Diz ele que parou, ficou envergonhado, levantou, saiu do quarto de oração, foi procurar os pais, foi procurar a família, foi procurar primo, foi procurar todo mundo, se ajustou familiarmente, voltou e disse: Deus, agora eu fiz o que o Senhor pediu, o que o Senhor determinou.
Agora estou vivendo em união com a família. Eu quero que o Senhor una as duas Coreias. E ele continua orando, e ele continua orando, e ele continua orando. Um belo dia Deus responde ele outra vez. E Deus diz para ele: como você é ousado. E ele encheu de novo e dizendo: não, agora está tudo consertado, tudo beleza. Eu sou mesmo Deus. Ele diz: pois é, mas a sua igreja é desunida. Como você quer que eu uno dois povos, se o povo que você tem dentro da sua casa e igreja que você pastoreia é desunido? Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Eu estou querendo chegar, meu irmão, é no último versículo do Salmo 133, que ele diz: ali o Senhor ordena a bênção, a vida para todos sempre, amém. Mas para completar, para realizar o último versículo do Salmo 133, tem que viver o primeiro. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Ah, meu irmão, é tempo de ajustarmos o que precisa ser ajustado. Se não ajustarmos, não conquistaremos Vila Velha para Cristo. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 14, o louvor, por favor. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz, e vocês que estavam longe da paz, e anunciou a vocês o que estavam longe da paz e os que estavam perto. Precisamos entender que evangelho, que cristianismo não é construído com barreiras religiosas. Nós estamos discutindo religiões. Estamos discutindo predestinação e eleição. Isso não vai salvar ninguém, gente. Estamos discutindo, dízimo é do Velho Testamento ou do Novo, pastor? Isso não vai mudar a nossa história. Estamos discutindo se o método certo é o GC, é a célula, se é o culto nos lares. Estamos discutindo se é G12, G5, G10, G0, sei lá quanto G. Estamos discutindo se é Lagoinha, se é Assembleia de Deus. Estamos discutindo se é presbiteriano ou Deus é amor. Estamos discutindo se é missão, se é resgate, se é converser, se é, sei lá. Estamos discutindo tudo isso. Mas na realidade, nós não estamos anunciando Jesus como Salvador. O que Ele quer, a Bíblia diz, que é através da cruz pela qual destruiu inimizades. A palavra de Deus para David Young de Chu pode ser colocada para nós. Há uma barreira religiosa em nós. Eu sou de tal, o outro eu sou de tal. Não, a minha é melhor, irmão, não existe melhor, somos um corpo, Cristo. Não existe nada melhor, não existe igreja boa, não existe igreja ruim. Existe um corpo, e o corpo é de Cristo. O dia que a gente entender isso, a gente muda essa cidade para Cristo. O detalhe é que nós estamos preocupados com 4 paredes. O detalhe é que nós estamos presos à religiosidade. Estava ontem andando no Shopping Boulevard, bem vestido.
Já sabe qual camisa que eu estava, né, irmão Joaquim? Bem vestido. Lindo. Quando eu deixo a pastora Meire, não sei tanto que olha a vitrine. Disse assim, fica aqui que eu vou ali no banheiro. Quando eu estou entrando no banheiro, irmão, apertadíssimo. O cara para na minha frente. O seu pastor Anderson? Eu falei, sou. Na porta do banheiro. Olhei para ele e falei, sou. Ele diz assim, na porta do banheiro? Ele estende a mão para mim. Não tem nenhum problema. Estendi a mão, peguei na mão dele. Paz do Senhor, meu. Paz do Senhor. Que pena, né? O cara já chegou me elogiando. Pastor Anderson, sim, sou eu. Não conheço, não sei quem é. Que pena, né? Eu falei, pena? Não sou galinha. Ele falou assim, que pena que o senhor não está a caráter de um pastor. Eu olhei para ele e falei, sério? Ele disse, sério? Eu falei, por quê? Pastor não usa um tipo de camisa de time de futebol. Eu olhei para ele e falei assim, pastores religiosos não usam. Se você está vivendo religiosidade, é um problema seu, meu querido. Religiosidade fica para você, é direito seu. Agora não me tenta colocar dentro da caixinha da sua religiosidade. Porque para a liberdade Cristo me libertou. Nós estamos com muitas pessoas religiosas. Ei, irmão, deixa eu te dizer algo. Deixa de ser religioso hoje, filho. Olha para o teu vizinho aí e fala assim, deixa de ser religioso, irmão. Discirna a realidade da cidade, irmão. Deus disse para Ezequiel, escreve num tijolo o mapa de Jerusalém, Ezequiel. E percorre a cidade pelo mapa. Irmão, nós temos que andar nas ruas de Vila Velha declarando, essa cidade pertence a Jesus. Quantos suicídios acontecem na ponte? Quantas vezes você já pegou o seu carro e disse, hoje eu vou atravessar a ponte, porque você não pode ir a pé. Você diz, eu vou atravessar a ponte, vou levar a minha mão estendida para repreender esses demônios que estão na ponte, fazendo essas pessoas suicidarem. A gente passa e a gente diz, quantos morrem aqui? Não, irmão, não. A partir de hoje, quando você passar na ponte, levanta a sua mão santa e diz, eu repreendo esses demônios que estão agindo nessa ponte, no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Para conquistarmos a cidade de Vila Velha, a minha pergunta é, quantos estão dispostos aqui a conquistar Vila Velha para Cristo? Para conquistar Vila Velha para Cristo, use a autoridade que Deus te deu. Acho que você não entendeu, irmão. Eu vou ter que repetir para terminar. Use a autoridade que Deus lhe deu. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 19. Mas eu quero ler esse versículo com você levantando a sua mão mais alto. Receba essa palavra aí, meu irmão. Eu lhe dei autoridade, disse Jesus, para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Igreja, vamos marchar nessa noite, conquistando o território.